Aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero hoje dar um tema para a palavra do dia, dizendo: não estás só nessa guerra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20. Vou ler versículos 1, 2, 3 e 4. Dizem assim: quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos chegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Hoje é 5 de agosto de 2024, segunda-feira. Desejo uma semana abençoada para todos. Quero aqui também agradecer a nossa ouvinte, irmã em Cristo, amiga Leila Felipe, lá do estado de São Paulo, na cidade de Santo André. Obrigado, minha irmã, pela ajuda que a irmã enviou, para o conserto aqui do nosso celular. A gente está quase, eu não pedi mais, mas estamos já quase terminando aqui, concluindo o valor. Santíssimo Deus, poderoso Pai, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a irmã Leila Felipe, da Vitória Tua Serva, e os demais que estão precisando de vitória, Senhor. Todos os nossos ouvintes, nossos familiares, a mim, a Tua igreja, Teu povo, as nações, no mundo inteiro. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: não estás só nessa guerra. Bom, depois da introdução do pecado aqui nesta terra, a gente sabe como tudo começou, e essa escolha foi do próprio homem. A gente sabe que Adão cedeu, ele foi avisado, porque Deus o avisou, mas ele cedeu. Então o ser humano, depois deste evento catastrófico, que o envolveu, ele vive em constante peleja. É a luta pela sobrevivência, e isso em todos os aspectos da nossa vida. Isso é uma realidade, tá? Eu fico pensando, e você deve concordar comigo, que um bebezinho, quando nasce, ele sai, do ventre de sua mãe, ou seja, já é um ser que para viver tem a sua independência, não depende mais de ser nutrido pelaquela mãe. Ele parece que já começa a pelejar, a lutar pela sobrevivência. A gente vê que para poder... Eu acho que aconteceu isso comigo quando eu nasci, eu não me lembro, mas parece que disseram já para mim que quando eu nasci, eu tive que levar umas palmadinhas no traseiro para poder, aquele bebê, ele disse que estava sem choro, uma coisa assim. Então, aí o bebê chora quando ele apesar de não distinguir a dor, mas ele sente as palmadinhas e reage com o choro. Então isso aí a gente vê que desde o princípio, logo no início da vida,
o homem, o ser humano, ele sempre vai procurar todos os meios para vencer a peleja da vida. Eu sempre digo que viver é realmente difícil, é uma peleja. Todo dia a gente tem uma peleja nesta guerra. Mas veja bem, há um consolo para o homem que se ele, isso é, o homem que eu estou falando aqui é no sentido genérico, homem, mulher, criança, adultos, idosos, adolescentes, se este homem, esse grupo que eu falei geral, buscar seguir a Deus, assim com temor, obediência, com amor, Deus promete pela sua palavra lutar por essa pessoa. Inclusive, Paulo, quando escreve sua carta aos Romanos, falando sobre até luta também, Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz assim que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. E eu quis saber o que significa ser mais do que vencedor. Porque vencedor é aquele que lutou, pelejou e venceu. Mas eu, a risco próprio, eu deduzi que para mim, ser mais do que vencedor é você ganhar o prêmio sem lutar. É ter vitória, né, sem a luta. Desculpa o barulho, a interferência, não sei se está saindo aqui no áudio, mas tem uma situação aqui complicada ao lado, viu? Vizinhança, mas vamos lá. Desculpa aí as interferências. Então, ser mais do que vencedor é receber o prêmio de que se esforçou naquela corrida foi outra pessoa, né? É o técnico que treina o seu atleta. O atleta, né, ele vai, quase não sai. O atleta, ele vai, corre ali um atleta que está correndo na raia e ganha o prêmio ali. Ele chega em primeiro lugar, mas o seu treinador também ele é contemplado, né? Ele é aquele que o treinou, entendeu? Mas ele não se esforçou, não se fez esforço nenhum para, ganhar aquele prêmio. Então ele é mais do que vencedor nesse sentido, é o que eu penso. E quem foi que lutou por nós? Jesus. Jesus comprou nossa briga, nossa guerra, nossa luta e venceu. E nós em Jesus somos mais do que vencedores, porque não precisamos ir para a cruz para vencer. Jesus foi e venceu por nós. Amém? Glória a Deus por isso. E nesse texto base que eu escolhi aqui, nesse 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio, nós encontramos, Deus, através de promessa, dizer qual seria o seu, entre aspas aqui, papel durante a peleja do povo, ou seja, tanto do povo de Israel naqueles dias como para nós hoje. É como se fôssemos ter as devidas instruções, por exemplo, da lei da guerra. Esse texto fala basicamente sobre isso, as leis da guerra. Aí o Senhor diz, quando saíres a peleja contra teus inimigos, nós temos, sempre digo, 3 grandes inimigos e todos os dias estamos lutando contra eles e eles contra nós. O mundo, o diabo e a carne. Aí o Senhor diz, promete para nós hoje, igreja. Esse texto é para o povo de Israel, mas nós hoje como igreja, esse texto se encaixa a título aplicacional. Repito, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Parece uma insensatez, um paradoxo. Como é que eu não vou ter medo de um exército bem maior do que o meu, com carros mais equipados e em maiores quantidades, Com certeza, o ser humano treme, porque o desafio vai ser muito grande. Mas eu me lembro de Davi. Davi era pequeno em relação ao gigante Golias. Mas a gente sabe qual foi o resultado. E sabe por quê? Porque Davi também creu, apesar de... Claro, isso aqui foi bem antes de Davi, mas a gente sabe que
Davi experimentou essa promessa aqui, tá? Quando Deus diz assim, se estiveres com esses inimigos todos, né, maiores do que tu, deles não terás temor. Mas por quê? Pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, no caso nós saímos do Egito, o Egito é representado no sentido aplicacional como o mundo, né? O mundo e seus prazeres. Aí o Senhor diz, o Senhor tirou da terra do Egito, está contigo. Então a gente não deve temer a esses 3 grandes inimigos que a gente enfrenta todos os dias, porque o Senhor diz que está conosco, é uma promessa. Aí ele diz aqui, no versículo que me chama a atenção, o 4 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. O Senhor Deus promete salvar a gente diante dos nossos inimigos nas pelejas de cada dia. Salvar significa livrar, proteger. E aqui tem um texto, um versículo, no livro de Josué, capítulo 23, vou encerrar agora, versículo 10, que dá aí corrobora, né, com essa palavra que eu falei agora, que o Senhor está conosco, e diz assim, veja como é importante a gente ter a confiança em Deus nessa palavra. Diz assim, um só homem dentre vós perseguirá a 1000. Um homem só vai perseguir 1000. Agora, por que um homem só vai perseguir 1000 e vai ter vitória? Ele diz, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, mesmo que estava falando lá, né, instruindo Moisés lá em Deuteronômio, né, que iria com o povo na sua peleja. Aí diz aqui, pois é o mesmo Senhor, vosso Deus, o que peleja por vós, como já vos tem dito. Aqui Josué está, né, relembrando aquilo que o Senhor já havia dito ao povo lá nos dias de Moisés. Então, pessoal, eu quero concluir dizendo que nós temos lutas, pelejas diárias e são muito desafiadoras. Só você, a senhora e o senhor sabem as lutas que vocês enfrentam todos os dias. Mas eu quero dizer que a promessa de Deus hoje para você, para a senhora, para o senhor é esta: não estais só nessa guerra. Eu estou contigo. Glória ao nome santo de Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.